Pessoal, olha só, né? No momento em que o governo Lula tenta recuperar a popularidade com medidas como a liberada do imposto de renda, né? Essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, abatimento para quem ganha até 7 mil, né? A gente vê aí o governo com alguns esforços para conter a alta do preço dos alimentos, porém a realidade nas ruas mostra um cenário preocupante para o Palácio. Apesar dos anúncios populistas e das promessas de melhoria, a confiança da população no Partido dos Trabalhadores parece estar se desvanecendo rapidamente. E a crescente insatisfação manifesta-se nas redes sociais, nas conversas diárias junto com os cidadãos, e o governo ficou desesperado. Eu vou mostrar para vocês o que acaba de acontecer e que pode trazer uma mudança radical por parte da política da gestão petista no Brasil. Isso pode mudar os rumos, tá? Também, em meio ao cenário de desgaste, né, uma nova polêmica ganha destaque, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que seria um processo para apurar responsabilidades. Revelou-se aí a trama, né, a verdadeira farsa montada para afastá-lo definitivamente da cena política. E eu vou mostrar esses desdobramentos. Gente, os próximos minutos desse vídeo aqui vão revelar detalhes que preocupam o Brasil. E você não pode perder, tudo bem? Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político, das notícias que realmente mais importam, né? Deixa seu like aí no vídeo para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo para que todos saibam a verdade. E não esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado. Eu sou Ana Paula e é um grande prazer ter você aqui com a gente. Bom, eu começo aqui mostrando para vocês a hipocrisia dos políticos, né? A hipocrisia dos políticos brasileiros já nos surpreende, mas continua a indignar. Assistimos aqui mais uma vez um episódio em que promessas, posicionamentos e discursos são usados como peças de um teatro barato. E quem paga o bilhete, infelizmente, somos nós, o povo, né? E quando um político como Marçal apresentou uma ideia como o uso de teleféricos como meio de transporte, virou o quê? Motivo de piada, vocês se lembram? Virou motivo de piada, desprezo, chacota, mas bastou a prefeitura assumir a proposta como se fosse original e tudo passa a ser inovação. Isso não é coincidência, é estratégia, uma estratégia baixa para manipular a opinião política e deslegitimar a oposição, gente. Olha só o que saiu na CNN Brasil. Teleférico na Brasilândia. Marçal ironiza o Nunes e diz que prefeito amadureceu. Gente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, avalia a implementação de um projeto piloto no bairro da Zona Norte da cidade, que é um teleférico. Isso foi uma promessa da campanha do Pablo Marçal que virou piada. O candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, o influenciador, coach Pablo Marçal, ironizou o projeto avaliado pelo prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, de construir o teleférico na Brasilândia, que é o bairro da Zona Norte da cidade. Durante a campanha, uma das promessas de Marçal, que foi criticada por adversários, era construir um teleférico para operar em toda a cidade para desafogar o metrô na região. Abre aspas, ele, Nunes, reconhece que está amadurecendo como prefeito. É importante que ele reconheça a afobação de criticar o que não entendia. Fecha aspas, disse Marçal à CNN. E segundo uma fonte da prefeitura ouvida pela CNN, a comparação não faz sentido e só o modal do projeto é o mesmo. A proposta de Marçal era criar um sistema de teleférico similar ao Rodoanel, enquanto o avaliado pela prefeitura liga apenas um ponto alto a outro baixo. A CNN, Nunes disse que o projeto do influenciador era utópico. Todo mundo sabe que ele queria fazer um cinturão de teleférico sem entender a topografia de São Paulo. Uma coisa é fazer a ligação de um ponto a outro, sustentado por projetos e estudos, e a outra é uma promessa que desconsidera o relevo de toda a cidade, pontuou o prefeito. Gente, assim, na minha opinião, tá? Em minha opinião pessoal, eu acho que essa resposta do Nunes, assim, só piorou a situação, porque um brasileiro não pode continuar a ter memória curta, gente. É essencial anotar o que cada político diz, qual é o seu posicionamento, principalmente o que faz depois. Ficar atento não é opcional, é uma necessidade. Muitos dos que se dizem representantes do povo, na verdade, governam apenas para si mesmo, para os seus grupos e interesses particulares.
olham para o próprio umbigo, ignorando as reais necessidades da população. Então, e a imprensa, que deveria informar com autorização, responsabilidade, né, muitas vezes colabora com essas manobras, alimentando narrativa inconsistente e tendenciosas. E é uma aliança perigosa, política e mídia unida para enfraquecer vozes divergentes e perpetuar o status, né? Por isso, mais do que nunca, o povo precisa ficar acordado, atento, vigilante, né? A mudança não vem só de cima para baixo. Ela começa em cada um de nós que decide não se deixar enganar e exigir coerência, verdade e responsabilidade por parte dos políticos. Então, o Nunes foi um dos que criticou, aí veio, não, mas é diferente, ele queria fazer não sei o quê, aqui foi através de estudo. Ele, com certeza, ao implantar o projeto, iria estudar também e ver como implantar. Ali foi uma ideia que ele lançou e a prefeitura adorou, né? Porque adotou a ideia. Então vamos ver aí os próximos passos, eu quero saber sua opinião. Enquanto isso, Lula promete taxar produtos dos Estados Unidos caso o recurso da OMC não resolva. Em uma entrevista a jornalista do Japão, o petista disse acreditar que a política de Donald Trump será prejudicial para os norte-americanos. Então, o Lula prometeu na quarta-feira, dia 26 de março, sobretaxar produtos dos Estados Unidos caso a Organização Mundial do Comércio não resolva a questão das taxas adicionais cobradas por Trump do aço e alumínio brasileiro. E, segundo o petista, a política do presidente de taxar produtos importados de outros países será prejudicial aos Estados Unidos por pressionar os preços e resultar em uma inflação maior. O presidente afirmou estar muito preocupado com as decisões do Trump porque afeta o livre comércio e o multilateralismo. Gente, nessa hora, vocês perceberam que o Lula adora se posicionar quando é contra o Trump? O governo Lula demonstra cada vez mais uma postura incoerente. Em vez dele condenar com firmeza regimes autoritários que atentam contra a democracia, que é o caso da Venezuela, o brasileiro prefere o quê? Apontar o dedo aos Estados Unidos, que é a oposição, né? Para criticar exatamente essa falta de liberdade, o respeito institucional do presidente do país vizinho. É surreal que, enquanto o mundo civilizado repudia as ações antidemocráticas do Nicolás Maduro, a escolha de Lula é silenciar ou relativizar esses abusos, ao mesmo tempo em que ataca a oposição internacional como se os Estados Unidos fosse o verdadeiro problema. Ou seja, ele está condenando os Estados Unidos de condenar, né, o país da Venezuela, porque está sobretaxando produtos e deixou bem claro que vai sobretaxar mesmo, inclusive de países que ficam comprando da Venezuela, tudo que tem ligação com a Venezuela, porque é uma forma de punir a Venezuela por esse regime autoritário, porque os Estados Unidos deixam claro que é contra o regime autoritário. O Lula fala, não, tá desrespeitando o livre comércio, né? Então, numa tentativa de inflamar o discurso populista, o Lula ameaça taxar os produtos norte-americanos, caso a OMC não resolva a disputa sobre esses subsídios, né? E a verdade é que o governo Lula, ele se mostra cada vez mais reativo, desconectado da realidade internacional e com um discurso que não se sustenta frente aos fatos. Em vez de liderar com equilíbrio e coerência, ele prefere conflitos ideológicos e distorcidos do foco das discussões. Comenta aí a sua opinião. Agora eu vou trazer aqui para vocês, né, mais uma notícia que é a respeito da CNN Brasil, que trouxe Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo. Gente, uma justiça na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive em processos nos quais eles próprios, julgadores, figuram como vítimas, não dá para levar a sério. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado, ele já está com sentença dada, antes de ter o julgamento, e todo mundo já sabe disso. Ele será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu, afirmou o comentarista Caio Coppola do programa Grande Debate nessa semana. Abre aspas, uma justiça aparelhada por amigos e companheiros de Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive em processos nos quais eles próprios, julgadores, figuram como vítimas. Uma justiça que censura seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos, fecha aspas, opinou. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado começará a ser analisada, né? Começou a ser analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira e foi aprovado pelo STF, né, na qual considerou o ex-presidente réu.
E percebam, disse o comentarista, quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como vítima e inocente. Ao invés de agressor, ele é visto como vítima. Ao invés de réu, ele é visto como perseguido. Ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. Assim que for proferida sua sentença e a sua ordem de prisão for decretada, ele se tornará um mártir da liberdade, condenado por um verdadeiro tribunal de exceção. Olha só que profundo isso, né? E isso daqui, gente, traz uma reflexão importante, porque nos últimos tempos a cena política brasileira tem revelado uma preocupação entre os poderes da República. O que deveria ser um equilíbrio institucional virou aí um espetáculo em que o STF parece atuar mais como um braço do governo Lula do que como um guardião imparcial da Constituição. E decisões judiciais que favorecem o governo, investigações com alvos seletivos e uma perseguição evidente à oposição mancharam a cara da instituição mais importante do país. O julgamento do Bolsonaro, que ainda antes dele se tornar réu, já mostrou sinais claros de abuso de poder. Essa análise feita por Caio Coppola da CNN Brasil escancarou essa farsa. Juízes que não deveriam sequer participar do julgamento por estarem diretamente envolvidos em debates políticos com o ex-presidente dentro do processo que vai ser julgado, acabaram por ter papel decisivo num processo repleto de parcialidade. Ao invés de proteger o Estado de Direito, o STF muitas vezes age como ator político alinhado ao executivo, abafando vozes alternativas e adotando uma visão que mina a confiança da população. E Lula, por sua vez, em vez de se posicionar a favor da autonomia e independência dos poderes, parece confortável com esse cenário, né? Desde que lhe seja conveniente, claro. O Brasil vive um momento em que discordar se tornou quase um ato de coragem. A oposição é silenciada, a imprensa alternativa é perseguida, as instituições caminham numa direção cada vez mais distante da neutralidade da justiça. É como se as regras fossem adaptadas conforme o interesse do dia. E isso não é democracia, é manipulação institucionalizada. E é urgente que a população questione e exija que a justiça seja feita com base na lei e não com alinhamentos ideológicos ou interesses de ocasião. Um país livre precisa de instituições fortes, mas acima de tudo imparciais. Vocês concordam com isso ou não? Vou comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu quero falar que o Brasil vive hoje, gente, um tempo de dissonância entre discurso e prática. O governo Lula, que chegou ao poder impulsionado por promessas de justiça social, democrata, respeito às instituições, tem cada vez mais revelado um cenário oposto de perseguição política, de alianças institucionais questionáveis e desprezo pela opinião pública. E o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o bastião da imparcialidade, do equilíbrio dos poderes, tem agido de forma sincronizada com o Executivo, deixando de lado a sua função original. O caso do Bolsonaro é um exemplo, né? Julgado por magistrados envolvidos em debates políticos com ele, antes mesmo de virar réu, no processo com sinais evidentes de parcialidade, como apontado por Caio, da CNN Brasil. Justiça sem neutralidade é injustiça com roupagem institucional. E no plano internacional, Lula se afastou do que deveria ser uma diplomacia de princípios, né? Ao invés de condenar manifestamente os regimes autoritários como a Venezuela, o presidente prefere atacar os Estados Unidos do que criticar Maduro, revelando mais uma vez sua seletividade ideológica. E agora, em discurso no Japão, ameaçou taxar produtos americanos por conta de uma disputa comercial num tom mais emocional do que estratégico. E a população começa a despertar. Olha só, uma pesquisa recente do Instituto Paraná revela algo muito profundo. A Bahia foi um estado que deu 72% dos votos a Lula no segundo turno. Agora, a mesma Bahia que deu esse percentual de votos desaprova a sua gestão. Isso, gente, não é coincidência. Isso daqui é o reflexo de uma frustração crescente de promessas descumpridas e da percepção de que o governo governa para si, para seus aliados e não para o povo. A verdade é que por trás das narrativas cuidadosamente ensaiadas, há um governo que tropeça em incoerência, um STF que ultrapassa os seus limites e um país que começa a perceber que foi iludido.
O brasileiro não pode mais se contentar com slogans e discursos inflamados. É hora de exigir responsabilidade, coerência, respeito à Constituição. E aqui, para fazer o fechamento, né, na política, a gente sabe que criar personagens é uma prática antiga. A política assume estereótipos, que são imagens simplificadas e repetidas que despertam empatia e confiança para conquistar o povo. E ninguém representa melhor essa construção teatral, na minha opinião, do que o próprio Lula. Aquele homem simples, o pai dos pobres, aquele que sabe o que o povo sente. Mas essa imagem, cada vez mais, mostra-se uma grande encenação. Enquanto o país enfrenta um dos maiores cortes de gastos da história, o governo gastava como se não houvesse amanhã. Os discursos não combinam com os atos. A população vê Lula e Janja desfilando com tênis de grife que ultrapassam R$10.000, valor que para muitos brasileiros equivale a meses de salário. Como pode o homem que diz lutar contra os ricos ostentar como eles, né? Uma narrativa de que ele governa para o povo cai por terra quando analisamos os atos concretos. O Lula diz que quer tirar dos ricos, mas a realidade mostra o contrário. A isenção do imposto para quem ganha até 7 mil, né, com desconto para quem ganha até 7 mil, beneficia à primeira vista, parece benéfica, né, à primeira vista, mas quem arcará com essa perda de arrecadação é o pobre, claro, né? O governo já ensaia cortes no BPC, suposta revisões de previdência, promove pente fino. Promove aqui esse pente fino que atinge especialmente quem vive em áreas remotas, onde o acesso à burocracia é limitado. Além disso, a tão celebrada reforma tributária e a isenção da cesta básica não garantem que os preços caiam para o consumidor. As empresas serão beneficiadas, mas nada obriga ao repasse. Então, o povo pode continuar a pagar caro, gente, e ainda acreditar que foi beneficiado. A cereja no topo da hipocrisia? A tributação de produtos importados. Quem é que mais compra das plataformas Shein, Shopee, AliExpress? É o pobre, né, gente, que procura o preço mais em conta. O rico, ele compra nas lojas de luxo, nas grifes, como é o caso do Lula e Janja, que foram pegos aqui com esse sapato. Tá aqui, ó, saiu na Infomoney. Lula e Janja usam tênis de luxo de até 10 mil e geram crítica nas redes sociais. Os calçados usados pelo presidente e pela primeira-dama, com modelos de grife de luxo, despertaram reações nas redes sociais e causaram burburinho, né, ao serem fotografados usando esses supostos tênis de grifes de luxo. O calçado seria assinado pela tradicional grife italiana Ermenegildo Zegna e o modelo de tênis conhecido como Seconde Skin de couro está disponível para venda no Brasil por R$10.550, né? Então a repercussão aumentou nas redes sociais, com tênis de Janja também usado por ela em uma entrevista concedida à BBC Brasil durante a viagem a Tóquio, onde acompanhava o presidente em sua visita oficial ao Japão. Ela também usava o modelo Onitsuka do México 66 na cor amarela, vendido por mais de R$2.000 em algumas lojas brasileiras. Então, gente, esses casos, né, nas redes sociais, o uso desses modelos de alto valor gerou críticas em razão da comparação entre a escolha do tênis e o discurso de proximidade com as camadas populares, com alguns internautas chamando a atenção para a imagem do presidente e sua primeira-dama como um estilo mais informal e os preços elevados desses calçados. Então, o discurso não casa mais e todo mundo já percebeu, né? Então, assim, essa medida da taxação de imposto dos importados é vendida como justiça fiscal, mas na verdade sufoca o consumo popular do mais pobre. O estereótipo de Lula do povo já não convence. Ele não é o homem do povo, ele é o político do palco, né? Ele governa com aparência de simplicidade, mas com luxo e privilégios de elites que ele diz combater. Então, Lula não quer tirar dos ricos. Pelos atos dele, ele quer tirar do pobre em silêncio, enquanto o dele estiver do lado dele, né? A sua narrativa é uma ilusão cuidadosamente construída para manter o poder, mas o povo começa a acordar. A gente viu aí com o caso da Bahia, que foi um grande exemplo na pesquisa, e quando isso acontecer de verdade, nem o melhor marketing político poderá esconder essa verdade. Comentem aí para mim qual é a opinião de vocês. É isso, um beijo, até logo.